Assim como a verdade da onda no mar e a verdade do mar são uma, é a mesma, e são somente água, da mesma forma, a natureza do mundo, né, e a natureza do indivíduo são ambas e a mesma, Satchitananda, Brahman. Quando você estuda do ponto de vista do micro, você chama isso de autorrealização. Quando você investiga do ponto de vista microcósmico, do ponto de vista do indivíduo, investigando a natureza do eu, você chama eu realizei a natureza do eu. Quando você se torna um devoto, você investiga esta manifestação macro do universo e você chega à natureza do universo, você realizou Deus. Tanto a realização no macro ou do ponto de vista do micro, ambos conduzem ao conhecimento completo de que só existe Brahman. Brahman é a natureza de Jivatma, de Ishvara e de Jagata. Muitas pessoas em nossa tradição seguiram as disciplinas religiosas e espirituais e alcançaram a libertação ou moksha. Se tantas pessoas obtiveram esta compreensão final e esta libertação, você também irá conseguir, Arjuna. Assim, no 10º verso, Krishna fala sobre as disciplinas espirituais seguidas pelas pessoas do passado que alcançaram esta compreensão final. Ele fala sobre os vários estágios através dos quais as pessoas, né, se tornaram devotos, obcecados com o pensamento do Criador, mantendo a mente neste princípio divino como objetivo principal da vida. Esta obsessão é indicada pela palavra Manmaya Ishwaramaya, total devoção a este princípio chamado Deus. É uma obsessão e é natural, é visto, é conhecida no campo de qualquer, né, tipo de conhecimento, até mesmo no esporte, no xadrez, qualquer que seja o campo de conhecimento, aqueles que desenvolvem mais conhecimento são aqueles que colocaram a sua mente totalmente naquele propósito, naquela busca, né? Então, se torna um grande jogador de futebol, você se torna um grande cientista quando a sua mente é totalmente dedicada àquele campo de conhecimento. Isso é chamado de mumukshutva, desejo ardente por alguma coisa. Isso é chamado de obsessão pelo autoconhecimento, que pode ser observada através de outros campos de conhecimento que não produzem a libertação, mas produzem determinados sucessos no mundo, né? Um desejo intenso, um desejo ardente por alguma coisa. E essas pessoas com desejo ardente pela compreensão do Criador, eles viveram, né, mantendo este desejo como o objetivo principal. Professor, isso é o que o Paramarthananda chama de samadhi. Ele trata o samadhi como isso, você fica absorvido naquilo que você está fazendo, seja o que for. E não há uma separação, né? Sim, é uma forma de compreender samadhi. Samadhi é um estado mental que ocorre antes de você ter alcançado aquilo que você buscava, né? Que é o Nididhyasana do Vedanta. O Nididhyasana do Vedanta pode ser um fluxo homogêneo de pensamentos, ensinamentos, né? Apontamentos vedânticos, homogêneos em torno à compreensão da natureza de Saguna, Ishvara, Nirguna, Jvara ou do próprio eu, né? Então, este fluxo de pensamentos vedânticos, do ponto de vista do buscador, né, causa um determinado estado de samadhi, ok? Os pensamentos são só aqueles, né? Samadhi é muito frequentemente visto como
um pensamento mais ou menos único, homogêneo, um não pensamento. E no caso do Jnana, o Samadhi, o Sahaja Samadhi, é simplesmente uma condição mental, né, tal que os pensamentos, eles são quaisquer que sejam, mas ainda assim eles não têm uma força de atração ou repulsão na mente do Jnana. Os pensamentos vêm e vão, mas o Jnana permanece na condição referida como Sahaja Samadhi, ou natural state, estado natural. Os pensamentos surgem, eles não são muito intensos, eles não são vinculantes, eles vêm e vão, como as nuvens passam no céu, sem causar o problema de raga e dvesha, desejos e aversões, né? Então, a gente pode olhar o conceito de Samadhi de ângulos diversos, né? Sahaja Samadhi. Professor, posso fazer uma pergunta em relação a esse assunto? Sim. O Samadhi, o Nididhyasa Samadhi, ele aconteceria antes do Samadhi Nirvikalpa ou Savikalpa, né, que fala, são dois, né? Ou ele acontece depois desses dois? Não, o Nirvikalpa, o Nididhyasa Samadhi, né, ele é de uma natureza totalmente diferente do Savikalpa Samadhi e Nirvikalpa Samadhi, porque, em geral, as pessoas que buscam o Savikalpa Samadhi, por exemplo, é um estado no qual a mente para e somente o observador permanece, entendeu? É um estado de muita satisfação e paz, porque os pensamentos, eles criaram um espaço, aquilo ali é reconhecido como uma bem-aventurança, né? Além da compreensão, que passa a compreensão humana, porque não tem nada ocorrendo e o indivíduo... Então, este é o Savikalpa. O Nirvikalpa é quando não somente os pensamentos a respeito do mundo desaparecem, mas até mesmo o observador daquela condição. Aquele é um apagão total. Tá? Então, o Savikalpa Samadhi, eu tendo a dizer que ele é mais valioso do que o Nirvikalpa Samadhi, mas o pessoal da yoga acha que o Nirvikalpa é o máximo e acredita que o Nirvikalpa Samadhi seja a única solução, seja a iluminação, porque a única solução é eliminar o mundo completamente. Você só elimina o mundo removendo o experienciador e o experienciado, o meditador e o seu objeto de meditação. Ok? Então, nós temos Savikalpa e Nirvikalpa. O Nididhyasana Samadhi é uma condição mental de pensamentos inteligentes que nos foram revelados e investigam a real natureza do ser. Então, o indivíduo ele precisa estar muito motivado, com uma confiança total de que esses pensamentos, essas indicações, esses conceitos, essas análises irão conduzir o indivíduo a uma resolução mental permanente, que não requira mais esforço, uma vez ela seja bem absorvida, bem assimilada, né? É um samadhi que envolve um esforço muito sutil de contemplar os ensinamentos mais profundos do Vedanta com uma mente muito satívica, mas ainda assim você está pensando, contemplando, tentando finalmente remover as últimas sombras de dúvidas, ou as últimas sombras, né, de abstrações e vaguezas, né, até que seja clara. Então, é uma meditação muito profunda que produz, né, uma clareza de Sattva Guna muito sutil, que não tem nada a ver com a ausência de pensamentos ou objetos, mas você está exercendo a capacidade de pensar em harmonia com as revelações dos Upanishads. Tá? Então, é de uma outra natureza. Você não está evitando os pensamentos, você está utilizando esses ensinamentos, os ensinamentos se tornaram vivos no seu intelecto e você começa a contemplar isso que a gente chama de uma mente contemplativa, contemplando nos ensinamentos, né, mais profundos dos Upanishads, até que a dúvida
ou qualquer desconfiança, ou qualquer vagueza, né, seja removido e a ficha caia. Tá? Naturalmente, eu sou Purna, porque eu sou a consciência, a existência. Né? Então, você entendeu, Cardoso? É de uma natureza diferente. Agora, a sua questão poderia ter sido, eu pensei que você fosse pegar aquela direção. O Nirvikalpa Samadhi, ele ocorre antes ou o Sahaja Samadhi ocorre antes? Né? Do ponto de vista dos ensinamentos do Vedanta, o Nirvikalpa Samadhi ocorre antes, e uma vez que esta convicção de autoconhecimento seja bem estabelecida, aí o que ocorre? Depois o indivíduo já não precisa de ficar contemplando, porque aquela contemplação serviu o seu propósito de produzir um conhecimento firme, sólido e sempre presente. Então, ele já não precisa fazer esse nididhyasana e ele se encontra num estado natural no qual os pensamentos possam ser sobre o futebol, pode ser sobre as galinhas, pode ser sobre os peixes, sobre a crise econômica do mundo, mas esses pensamentos não produzem desejos e aversões, não produzem perturbação mental, tá? Porque o indivíduo ele realizou o fato de que ele é livre e independente do mundo e dos pensamentos a respeito do mundo. Então, é uma transferência de identidade que irá imunizar os efeitos dos desejos e aversões, os efeitos, né, dos punhas e papas a nível pessoal e coletivo. Então, o Sahaja Samadhi é a nossa destinação final e ele passa, né, pelo Nirvikalpa, pelo Nididhyasana Samadhi, essa contemplação profunda. Nós estamos aqui fazendo também este Nididhyasana. Vocês percebem que durante as nossas aulas nós provamos, experimentamos uma mente muito mais satívica, muito mais, né, resolvida, pacificada, né, uma mente mais saudável, mais feliz, mais alegre. Né? A gente está fazendo, a gente está experimentando o Samadhi, entendeu? Nididhyasana Samadhi. E o subproduto deste processo, que pode até iniciar com Savikalpa Samadhi, a busca pela meditação profunda, que passa por Savikalpa no estágio mais elevado e que depois passa pelo Nirvikalpa. Nirvikalpa é um perigo, porque se você começar a ter esses apagões, e se você ainda permanecer iludido com a ideia de que aquela talvez seja a melhor solução, a melhor resolução, aí você vai permanecer investido no apagão. Tá? E cabe lembrar que o nosso grande referencial, o Sri Ramana Maharaj, ele viveu muitos anos em Nirvikalpa Samadhi, tão profundamente absorvido neste apagão que os insetos comeram uma parte da coxa dele e ele teve cicatrizes até o final de sua vida. Né? Então, ele que passou por esse processo de 20 anos de Nirvikalpa Samadhi, ele não encorajava as pessoas a entrarem em Nirvikalpa Samadhi na presença dele. Ele dizia, não entre em Nirvikalpa Samadhi, não permita esse apagão. Né? Não é muito diferente do sono profundo. Permaneça alerta e faça o seu self-inquiry. Então, ele simplesmente dizia, busque a natureza do eu. Não era nem um passo devocional, os apontamentos dele não eram muito devocionais, eram mais assim, faça a inquirição e busque a real natureza da mente, perguntando a você mesmo, quem sou eu? E quando você chegar no eu, espere uma resposta, busque intuitivamente uma resposta. O que é esse eu? É um pensamento? É um sentimento? É uma experiência? É matéria física? Né? Então, nós temos boas referências, né, contemporâneas do Ramana Maharshi, que claramente, né, apontava para o fato de que Nirvikalpa Samadhi não era
uma situação, né, muito desejável, não deveria ser algo, né, um objetivo das pessoas em busca do autoconhecimento. Professor, só complementando, seria então incorreto dizer que o Nirvikalpa Samadhi é um Nididhyasana amadurecido, como eu já li em algum lugar. Eu li isso, isso me deixou meio na dúvida. Seria incorreto dizer isso, que o Nirvikalpa Samadhi Sim. é um Nididhyasana amadurecido. Seria incorreto dizer isso? Eu acho absolutamente incorreto, porque o Nididhyasana Samadhi ele conduz ao conhecimento, tá? E o conhecimento, a pessoa que tem esse conhecimento, ele já não tem interesse no apagão, entendeu? As pessoas sem o conhecimento, né, do Nididhyasana Upanishádico, que é o autoconhecimento, elas desejam remover o mundo através do apagão. Então, se a pessoa obtém esse autoconhecimento, ela perde o interesse no apagão, porque ela compreendeu que o apagão resolve o problema, mas temporariamente, porque o mundo retorna, porque o mundo está sob a jurisdição de Ishvara, não do seu controle mental. Então, a pessoa que obtém o autoconhecimento, em geral, ela já não tem muito interesse no apagão, muito embora existam yanis que, devido a uma vassana muito intensa por Nididhyasana, por Nirvikalpa Samadhi, eles ainda assim, né, eles gostam de dormir. E quem é que não gosta de dormir? Né? Quando você descobre quem você é, quando o mundo já não te atrai e já não te repulsa, e você tem uma vasta à sua disposição para dormir, né? Você fala assim, ok, eu sou Jnani, eu não vou querer falar para ninguém. Foi a situação mais ou menos de Ramana Maharshi, daquilo que parece. Eu não quero dizer nada porque é inútil, ninguém vai entender nada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou voltar para a família? Vou voltar? Não, eu vou me esconder numa caverna e vou dormir, né? E neste sono profundo, né? De repente, eu vou ter experiências místicas incalculáveis, que serão mais divertentes do que as experiências mundanas, né? Então, existem yanis que são yogis, ainda são yogis, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? E se eu já tenho uma tendência por esse apagão, né? Mas, em geral, as pessoas que buscam o apagão são pessoas que pensam que o apagão seja a destinação final, porque você removeu o mundo até que elas compreendam que esta remoção é temporária, ninguém consegue remover o mundo, esta dualidade experienciador-experienciado, ela volta nos 3 estados. Existem 3 estados e existe o 4º estado, alguns dizem que é o Nirvikalpa Samadhi, né? A mudança desses estados vai sempre trazer o mundo de volta. Então, a pessoa que compreendeu isso, ela vai querer uma solução apesar do mundo, porque o mundo, a gente não consegue se livrar do mundo, né? Então, é uma afirmação tendenciosa, né? Porque é uma afirmação que vem da galera do yoga, a galera do Samadhi Yoga, né? Então, você tem que ficar atento, porque essas tendências dualistas, essas tendências de ação e resultados, elas estão embutidas, né, em todas essas exposições de textos sagrados, até mesmo textos de Shankaracharya, textos do Bhagavad Gita, eles podem ser interpretados por essa galera, e as pessoas vêm aqui falar, é isso aí mesmo, Nirvikalpa Samadhi é realmente a minha destinação final, tá?